sobre casamento, e quando terminei, uma pessoa chegou e disse assim: pastor, tem uma profetisa aqui na minha igreja que fica profetizando a respeito do meu casamento. Eu sou casado com uma mulher descrente. E essa profetisa chega para me dizer constantemente: Deus tem uma serva reservada para você, temente a Deus, que ama a Deus, não é? Esse seu casamento com a descrente não é de Deus, e Deus tem uma serva para você. Aí esse homem me perguntou: pastor, essa profecia é do Espírito Santo? Eu disse: meu irmão, não pode ser do Espírito Santo, porque o Espírito Santo já falou através de Paulo o seguinte, está lá em 1 Coríntios 7. Se o irmão tem uma mulher descrente e a mulher consente em viver com ele, não a deixe. A sua mulher descrente consente em viver com o irmão? Sim, sem problema, pastor. Ela vive comigo, vive bem, cuida da nossa família e tudo mais. Eu digo: então, essa profecia aí, ela não é de Deus. Vai ver que essa ungida aí é a própria, né? É a própria serva. Interessada. Então, entende qual é a dificuldade com essa questão de sonhos, visões e revelações? É que elas acabam concorrendo com a única regra de fé e prática que nós temos, que é a Escritura, a palavra de Deus, não é? Se é Deus que está por detrás de um sonho, de uma profecia, de uma visão, então estas coisas são infalíveis e são inerrantes e, portanto, elas têm o mesmo peso da palavra de Deus. Então, nós não podemos admitir duas fontes de conhecimento ou de... Especialmente aqueles que dizem: assim diz o Senhor, assim, né? diz o Senhor, não é? Então, nós temos mais que nos apegar na palavra de Deus, aprender a Bíblia, aplicar os seus princípios no dia a dia e tomar cuidado com estas impressões, sonhos e emoções. Muita coisa é da cabeça da pessoa, muita coisa é dos sentimentos da pessoa, e a pessoa precisa ter cuidado porque existem espíritos enganadores. Paulo encontrou na cidade de Filipos uma moça possuída por um espírito de adivinhação, era coisa do diabo. E Paulo expeliu aquele demônio que saiu da vida daquela moça. E diz lá o texto que era uma escrava, né? Que os proprietários daquela escrava, que era dominada por esse espírito adivinhador, ganhavam muito dinheiro com ela. Na certa, porque ela acertava, né? Porque ela predizia o futuro e acertava, batia direitinho, por isso ganhava muito dinheiro. Mas era coisa do diabo, né? Então precisa ter cuidado com isso. Com relação a essa passagem lá de Paulo com a jovem adivinhadora, eu sei que a gente tem o princípio, por exemplo, de que toda verdade é verdade de Deus. Mas a gente tem que importar com a fonte que diz, não? A gente tem que se importar com a fonte que diz, não é? Porque eu entendo o que você está dizendo, porque a moça adivinhou, inclusive, que Paulo e Silas eram servos do Deus Altíssimo, né? Exato. Mas mesmo assim, Paulo não se impressionou com isso não e expeliu o demônio, né? Estava dizendo a verdade,